Oi, estudantes, tudo bem? Sou a professora Gisele da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Hoje, na nossa aula, nós vamos falar sobre os corpos e a luz. Se não há luz, nada pode ser visto, não é mesmo? É a presença de luz no ambiente que possibilita aos seres humanos enxergar o que está à sua volta. O sistema ocular, ele nos permite enxergar através dos nossos olhos. Na aula passada, nós fizemos algumas experiências e aí nós apagamos a luz, conseguimos perceber que sem luz os objetos, não são percebidos, você não consegue enxergar. E depois essa luz ela foi acesa. Quando a luz ela foi acesa, você percebeu que houve ali um incômodo nos seus olhos? Isso acontece porque no momento não havia iluminação nenhuma e de repente essa luz ela foi iluminada, tá? De repente os seus olhos foram iluminados, o ambiente foi iluminado, tá bom? Então nós temos aí fontes luminosas, por exemplo, naturais, como o Sol, que é uma estrela e também as demais estrelas, ou artificiais, que são produzidas pelos seres humanos, como lâmpadas, lanternas, a televisão, não é isso? Ao acender uma lâmpada, instantaneamente a luz ilumina todo o ambiente, ou seja, ela se propaga em alta velocidade. Quando você chega no ambiente, que você vai lá no interruptor e acende a luz, ela não vai iluminando gradativamente, não. Ela, de repente, ela acende, ela ilumina todo o ambiente. Por que que isso acontece? Porque a luz, ela se propaga em alta velocidade, tá? Então, você já viu essa expressão que a pessoa fala assim, nossa, fulano foi na velocidade da luz. Isso quer dizer que ele foi muito rápido, tá? Além da característica de velocidade da luz, nós também conseguimos entender na aula passada outra característica, que é a luz se propagando em linha reta. Ela não faz curva, não é isso? Então, a partir de uma fonte luminosa, ela vai em linha reta, tá? Os corpos e a luz. Nós também aprendemos na aula passada que os corpos, ou seja, os objetos em geral, eles podem ser classificados de acordo com o que ocorre quando a luz é incidida neles. Então, de acordo com, no caso, de acordo com como a luz se comporta diante desses corpos, não é isso? Nós podemos acompanhar e perceber que existem lá corpos transparentes, eles são chamados transparentes por quê? Porque a luz passa por eles completamente. Vimos que corpos translúcidos são chamados de translúcidos porque a luz ela passa uma pequena parte aqui sobre ele, tá? E também conseguimos aprender que corpos opacos são aqueles corpos aonde não conseguimos ver nenhum objeto. E aí nós conseguimos entender que não são os objetos que são iluminados, mas sim a luz que bate e emite sobre eles, não é isso? Então, se eu coloco aqui na minha frente, tá vendo? Você não consegue me enxergar, não é porque eu estou brilhando, ou não é por causa do objeto, é porque você não consegue perceber a reflexão do meu rosto aí, porque há um objeto opaco bloqueando, no caso, a minha imagem, tá bom? Nós temos também outra reflexão chamada aí de reflexão regular. O que acontece com a luz que não atravessa esses objetos, objetos opacos, no caso? O que acontece com ela quando ela não atravessa esses objetos? Porque a luz ela propaga em linha reta, ela não faz desvios dos objetos. Então, quando a luz ela não atravessa esse objeto, ela tem duas possibilidades. Ou ela pode ser absorvida pelo objeto, ou ela pode ser refletida pelo objeto.
Na maioria dos casos, parte da luz é refletida e a outra parte é absorvida. Então, o que nós enxergamos de um objeto depende da quantidade de luz que é refletida para os nossos olhos, tá? Assim como nós observamos na aula passada. Nós também conseguimos ter um exemplo claro dessa reflexão, que é a Lua. O Sol, ele é um corpo luminoso, ele possui luz própria. Já a Lua, ela não possui luz própria, ela é um corpo iluminado. Então, durante o dia, o Sol ilumina a Terra, durante a noite é a Lua. Mas o que aconteceu aí? A Lua, ela está refletindo a imagem do Sol. Quando isso acontece, por exemplo, numa superfície polida, nós temos aí, conseguimos entender isso quando nós vimos no espelho. A superfície do espelho, ela é completamente lisa ou polida. Nós conseguimos entender que ali há uma reflexão regular de uma luz. Por quê? Porque a luz, ela bateu naquela superfície lisa e polida e ela se propagou em linha reta, formando assim uma imagem refletida. Nós podemos perceber isso aqui nessa imagem, olha. Aqui nós temos um cachorro diante de um espelho. Então a luz, ela bateu aqui numa superfície lisa e polida e refletiu a imagem do cachorro. Isso é chamada de reflexão regular. Mas nós também temos outro tipo de reflexão, que é chamada aí no caso de reflexão difusa. Então, se o plano de reflexão da luz for diferente do seu plano de incidência, ou ainda, se os ângulos de incidência e reflexão forem diferentes, a onda vai sofrer uma reflexão difusa. Então, ela não vai bater e voltar na mesma posição os raios, tá? Então, quando a luz incidente sobre uma superfície é refletida em direções distintas, ou ainda com ângulos diferentes do ângulo de incidência, não é possível observar nenhuma imagem, ok? Esse tipo de reflexão é chamada de reflexão difusa, tá? Assim, superfícies que apresentam uma reflexão difusa, elas refletem a luz, mas elas não são capazes de produzir uma imagem. Nós conseguimos perceber isso em alguns objetos. Por exemplo, nessa imagem que eu trouxe aqui. Eu trouxe dois exemplos, olha, uma reflexão regular e uma reflexão difusa. Aqui na reflexão regular, nós temos uma luz sendo incidida numa superfície lisa e polida, que no caso é o espelho. Quando ela bate aqui, ela volta todos os raios da luz na mesma direção. Aí você consegue, através do espelho, perceber uma imagem, tá? Então, quando você vê essa imagem aí do lado, né, a imagem do espelho, é a reflexão regular. Já que na reflexão difusa, o que aconteceu aqui? Foi emitida uma luz aqui diante desse objeto, que aqui no caso é um papel, mas na hora que ela bateu, houve ali um desfoque, os raios eles foram cada um para o lugar. Professora, mas o papel ele é uma superfície lisa? Tá, mas ele não é polida. Então, se nós observarmos, há micro-ondas, tá? Que são imperceptíveis ao olho nu, mas a luz, ela bate ali nessas ondas e vai cada raio para um lugar. Então, você consegue perceber que o objeto existe, porque a luz, ela bateu ali. Só que ali nesse caso, quando a luz ela refletiu, você não consegue perceber outra imagem ali, você consegue simplesmente perceber o objeto. E é isso que acontece ao seu redor. Quando você passa por uma vitrine, que você consegue se ver lá do outro lado, é porque aquela superfície é lisa e polida. Quando você passa pela parede ou pelos objetos aí na sua casa,
que você não consegue ver a sua imagem através, mas você enxerga o objeto, é porque aquela superfície não é polida, não é lisa, e aí você teve uma reflexão difusa. As sombras. Nós também podemos perceber na outra aula, né, com várias experiências, como que a sombra funciona. Então, do lado oposto de objetos opacos, a região na qual a luz não chega, ela é chamada de sombra. O tamanho e o formato da sombra depende da posição da fonte luminosa, no caso da luz. Os objetos opacos, eles são obstáculos à passagem da luz. E a penumbra, ela é uma região parcialmente iluminada. Então, é aquele formatozinho ao redor dos corpos que não dá exatamente uma linha, tá? Conforme a origem do ponto de luz, a sombra, ela pode mudar de posição, bem como também pode se movimentar, não é isso? Então, se nós estamos de pé diante de qualquer foco de luz, sendo ela artificial, como aqui no estúdio, ou até mesmo natural, que no caso é o sol, nós temos aí uma sombra refletida na direção oposta da sua origem, tá? Então, a sombra ela pode ser gerada de diferentes tamanhos, o que vai depender da distância da luz e também do corpo que está sendo bloqueado à fonte da luz. Quanto mais perto o objeto estiver da luz, mais autêntica será o formato da luz, da sombra, desculpa. Então, mais nítida será a sombra. Quanto mais longe da origem de luz, maior a sombra ela vai ficando. E aí, nós sabemos que existe dois tipos de sombra. A sombra própria e a sombra projetada. Mas o que seria isso? A sombra própria, por exemplo, é quando eu estou aqui posicionada de frente às luzes e aqui atrás de mim eu tenho a minha sombra própria, tá? Por quê? Porque as minhas costas não estão sendo iluminadas. Já a sombra projetada é, por exemplo, quando eu chego mais perto da parede, olha, você consegue perceber a minha sombra projetada ali na parede. Por quê? Porque essa sombra, ela está em contato com outra superfície, tá? Então, nesse caso, quanto maior for a opacidade de um corpo, no caso, o meu corpo, ele é opaco, que não passa luz nenhuma, maior será o bloqueio da passagem de luz e aí mais nítida e vívida será essa sombra. Se a luz for extensa, o mais comum é termos aí regiões que não serão atingidas pelos raios, tá bom? Nós temos também esse exemplo muito forte, quando acontece um eclipse. O que ocorre ali naquele eclipse, por exemplo? O Sol, né, ele ilumina a Terra, no caso. Quando a Lua, ela interpõe, ela fica exatamente à frente do Sol, há ali um bloqueio de luz em relação à Terra, tá? Então, nisso, o Sol, ele fica eclipsado pela Lua. E aí, isso produz um fenômeno natural sobre a Terra, chamado de eclipse, deixando algumas regiões do nosso planeta em sombra. Para você entender, vamos pensar que essa fonte de luz aqui é o Sol, tá bom? E aqui nós temos, no caso, a Lua. E aqui há o planeta Terra. Então, você percebe que a sombra própria é essa que existe aqui na parte de trás. E essas sombras mais fracas aqui do lado são as penumbras. Lá nós temos a sombra projetada, porque ela foi projetada na Terra, em um corpo, e ao redor nós temos a penumbra projetada, ok? Nós temos também aqui, que nós vamos falar um pouquinho sobre luzes naturais, luzes artificiais, desculpa. Essa luz que ilumina aí a nossa casa. Então, nós temos uma luz chamada de policromática.
Por quê? Porque as luzes elas são classificadas em monocromática e policromática. Então, a luz branca, por exemplo, ela é uma luz policromática. Isso acontece por quê? Porque elas sofrem uma refração e decompõem-se, no caso, em várias cores, que são as cores do arco-íris. Nós podemos perceber aí utilizando um prisma de base triangular, aonde compreendemos que a luz branca ela é o resultado da mistura de outras cores. Então, são várias cores em uma só, por isso ela é policromática. Já a luz monocromática, ela é constituída apenas de uma cor. E aí nós temos em algumas situações, por exemplo, na sua casa, quando você tem aí em alguns locais que você quer colocar uma luz mais aconchegante, você coloca aquela luz amarela. Ou até mesmo nas boates, que é cada luz, né, de uma cor, assim como está ali na imagem. Essas luzes aqui, elas são as monocromáticas. Um observador vê cada corpo de uma determinada cor, da seguinte maneira. Se a luz incide no corpo, né, a luz que está sendo projetada nesse corpo, ela é branca, lembrando que a luz branca ela é composta de todas as cores, e o corpo ele absorve toda a gama de cores e ele reflete apenas a verde, o corpo é da cor verde, tá? Então, aqui no caso, nós podemos perceber aqui nessa imagem que você consegue ver essa parte aqui verde, ok? Então, o corpo branco, ele é aquele que reflete difusamente todas as cores. No caso, branco, sendo chamado de corpo branco. Já o negro é aquele que absorve todas as cores, ele não reflete nenhuma cor. Por isso, nós conseguimos perceber que é um corpo negro. E aí nós temos aqui uma coisa bem interessante que eu trouxe para vocês. As cores da TV e dos monitores de computador. O tubo de imagem da televisão é um exemplo de fonte luminosa. Então você consegue me ver aí porque o tubo da televisão ele tem uma luz própria, tá? Os raios de luz produzidos por essa fonte, né, que saem do aparelho pela tela, ele atinge aí os olhos humanos. Na tela da televisão em cores, consegue-se produzir uma grande quantidade de cores diferentes, empregando-se apenas 3 cores primárias de luz, no caso o vermelho, o verde e o azul. Essa tela ela é constituída por uma grande quantidade de pequenos filetes destas 3 cores, e aí eles são intercalados. O aparelho ele funciona de modo a iluminar estes filetes com maior ou menor intensidade. Então, desta forma, consegue-se aí compor várias cores que podemos ver na tela. Numa região em que os filetes das 3 cores estão totalmente acesos, nós vimos o branco. Aonde estão apagados, nós vimos o preto. Se apenas os filetes verdes e vermelhos estiverem acesos, tem aí a sensação visual no caso do amarelo e assim por diante. Então, você consegue me ver aí de acordo com esses filetes. Agora, nós vamos para a atividade proposta. Aqui, nós temos a imagem de um computador, tá? Bem aproximada, como se tivesse dado um zoom. E aí nós temos aqui, no caso, a pergunta, que são aí pesquisas que você vai fazer para mim na sua casa. A cor amarela do desenho é obtida pela mistura de cores de luzes. Pesquise quais cores misturadas são para formar a cor amarela. Você pode fazer essa pesquisa na internet ou até mesmo naquelas caixinhas de tinta guache, vem explicando o que você mistura que gera outra cor. Na letra B, para conseguir a cor branca dos monitores, como que é possível? Eu falei aqui na aula, tá bom? Como que você vai fazer para assistir essa aula novamente? Para você entender em qual momento que eu falei? Você vai acessar a nossa plataforma. Você vai ter a atividade e as aulas para assistir novamente.
É só apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal no YouTube e acesse as nossas redes sociais. Lá você vai ter acesso a toda a nossa aula e você vai poder assistir várias vezes e realizar as nossas atividades, tá bom? Até uma próxima aula. Tchau!